Parece que não gostaram do Crianças. Olá, Letícia. Podem colocar os nomes, tá bom, pessoal? Bom, nós havíamos, na aula de ontem, feito a correção das atividades das páginas 201 até a 206, e a gente começou a falar sobre a Índia, né? A gente viu um pouquinho do relevo de lá, a gente vai entrar um pouquinho mais na demografia agora, porque a gente visualizou um pouquinho de demografia ontem também, né? Todo mundo recebeu, deixa eu ver aqui, todo mundo recebeu a atividade ontem de produção? Deixa eu ver aqui quantos receberam. Rapaz, não apenas receberam, como já 3 entregaram, viu? Tá vendo só como vocês são demais? Opa, recebeu, né? Deixa eu ver aqui. Não, todo mundo aqui nessa turma é demais. Nem tinha visto essas notificações aqui. Bom, de 31 atribuídos, já recebi de 3. Muito bom mesmo. A gente tem até segunda, certo? E para a gente sair desse papo de produção textual. Por favor, pessoal, façam as atividades. Bom, vamos continuar aqui com a leitura. A gente parou na página 210, a gente viu até esse primeiro parágrafo que antes do mapa, né? A gente estava falando sobre as questões populacionais, né? Do porquê de certas regiões serem habitadas e outras nem tanto. A gente trouxe isso para uma questão de conversa entre geografia e história, sobre o porquê de as populações ocuparem determinados locais e outros não. Como a gente viu aqui, as áreas desérticas de clima mais severo são as áreas menos habitadas. Já as áreas de clima mais úmido, que são boas para agropecuária, e também as áreas onde a hidrografia é boa, são as áreas mais habitadas. Isso, basicamente, é uma regra para todo o planeta Terra. Então, vamos lá, olha, página 210, começando aqui no finalzinho da página, tá vendo? Aqui na região do Ganges. Ganges é um rio, tá certo? Rio Ganges da Índia. Na região do Ganges, encontramos as maiores cidades do subcontinente indiano. Lá, a densidade demográfica supera os 500 habitantes por quilômetro quadrado. Para vocês terem uma ideia, o maior acúmulo, né, a densidade demográfica mais elevada que a gente tem no Brasil é de 86 habitantes, lá em São Paulo. Um horror de gente. Aqui, nas cidades próximas do Ganges, as maiores cidades, a densidade supera os 500 habitantes por quilômetro quadrado. Então é muita gente mesmo. E os dramas urbanos, claro, se multiplicam. A maior aglomeração urbana da Índia é Mumbai, antiga Bombaim, localizada no Planalto do Deccan, aliás, oeste do país. É também a capital comercial e financeira da nação, além de conter o principal porto. Em Mumbai, vivem aproximadamente 19 milhões de pessoas, a maioria concentrada em torno de Nova Delhi, capital da Índia, situada no extenso curso do rio Ganges, e Calcutá, localizada no delta do Ganges, estado de Benguela Ocidental, cuja população é de aproximadamente 15 milhões de habitantes
e possui uma das piores qualidades de vida do planeta. Só para fins de curiosidade, né? É geografia, tá? Eu me atentei a isso agora. Geografia. Estava em história, né, Letícia? Bom, vamos lá. Tudo bem. Acontece com todo mundo. Quando a gente fala que a qualidade de vida lá é uma das piores do mundo, claro que a gente está falando do Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH, que fala sobre saúde, segurança, educação, saneamento, assistência social, esses pequenos detalhes. Pergunta: vocês já se questionaram sobre qual é o país onde a população é a mais feliz do mundo? Vocês sabem dizer? Coloquem aqui no chat se vocês já imaginaram qual país é o mais feliz do planeta. Nessas cidades convivem a riqueza e a miséria. Enquanto a Índia produz sofisticada tecnologia, grande parte de sua população padece de fome, epidemias, desnutrição, falta de saneamento básico, elevadas taxas de mortalidade infantil, desemprego e analfabetismo, insegurança habitacional e péssima distribuição de renda. Um terror, né? A gente está na página 211, tá? A gente encerrou aqui antes dessa foto, no meio da página. Vamos lá. O país, eu acho que a Sara respondeu minha pergunta, né? Sobre o país mais feliz do mundo. Oi, Sara. Vamos lá. O país mais feliz do mundo se chama Butão. Não é brincadeira. O nome dele é esse mesmo, tá? O Butão é um país da Ásia Meridional, certo? O mais triste depende do presidente, né? Bom, não levem para o lado pessoal, tá certo? No Butão, eles não têm PIB, tá certo? Porque lá é um país relativamente pobre, tá certo? É um país bastante pobre. Mas lá é interessante que é calculado as taxas de felicidade por metro quadrado, tá certo? É um país extremamente feliz porque as pessoas, e vocês vão achar isso irônico, porque a gente vive numa sociedade extremamente capitalista. Mas lá no Butão, ele é extremamente feliz porque as pessoas são satisfeitas com o que têm e conformadas. No meu caso, eu sou satisfeito com o que eu tenho, tá? Mas eu não sou conformado com o que eu tenho. Lá as pessoas são satisfeitas e conformadas. Elas não desejam ter mais do que elas querem. Porque, por exemplo, se você aqui, se você usa esta caneta aqui, né, de, sei lá, uns 50, e depois você passa a utilizar essa daqui, de R$ 10, que a qualidade é bem melhor, né, é importada lá de Taiwan, e depois você passa a não ter mais recursos para utilizar dessa daqui, você vai voltar a ter que usar dessa daqui. Isso vai te trazer uma certa infelicidade, porque você estava nesse nível aqui, com essa caneta de felicidade, ela tem uma qualidade de tinta razoável, e você passou a usar uma profissional, era bem melhor, né? Aquilo te fazia muito mais feliz. Você olha para trás e percebe, puxa vida, como é que eu pude usar esse lixo a minha vida toda? Sai para lá. Mas e aí se você precisar voltar a ter aquilo? O povo de Butão, né, os butaneses, eles não desejam ter mais do que eles querem. Eles são felizes com o que têm, sendo pobreza ou riqueza. É por esse motivo que lá é o país mais feliz do mundo. E é um país que, embora seja budista, eles seguem a filosofia do estoicismo. O estoicismo nada mais é do que isso aqui. Eu vou resumir muita coisa aqui em 2 frases. Se o problema tem solução,
Então, não preciso me preocupar. O problema tem solução. Esse problema aqui tem solução. Beleza. Agora, se o problema não tem solução, eu também não preciso me preocupar. Ele não tem solução, então não preciso quebrar minha cabeça com isso. Se tiver como resolver, eu estou feliz. Se não tiver como resolver, eu também estou feliz. Não tem por que ficar triste. Está chovendo. Nossa, tem solução? Eu posso fazer alguma coisa? Não tem. Resumindo, é por causa disso que o Butão é o país mais feliz do mundo, porque lá não se mede produto em bruto, mede o que a gente chamaria de felicidade interna bruta. Butão, ó, Butão. Continuando, a gente está falando da desigualdade da Índia aqui, né? Má distribuição de renda e péssimas condições de vida para a população. Diversidade cultural. Opa, já pensou se fosse Plutão? Habitantes alienígenas. Existem dois grupos étnicos predominantes no território indiano: os arianos ou hindus, que ocupam as terras do norte, e os dravidianos, habitantes das terras do sul. Contudo, essa divisão mascara a diversidade cultural de culturas e etnias, aliás, que existem no território indiano, pois as línguas, manifestações da oralidade cultural dos povos, são abundantes no espaço geográfico desse país. São aproximadamente 1.800 dialetos falados na Índia, como o Bengali, falado na região sul do subcontinente, o Marathi, o Telugu, o Urdu e o Tamil, além de aproximadamente 16 línguas regionais. Entretanto, o idioma oficial da Índia é o inglês. Mesmo com cerca de 60% dos indianos utilizando o hindu, a língua de seus ancestrais. Nisso aqui a gente percebe, né, a importância de estudar inglês, né? Até mesmo num país como a Índia, o idioma oficial é o inglês. Venezuela e o Irã, que são inimigos dos Estados Unidos, basicamente inimigos de guerra, poderíamos dizer, usam a língua inglesa para se comunicar. Então, estou até puxando a asinha da minha outra disciplina, né? Aprender inglês é uma ferramenta que vocês vão precisar para sobreviver nesse mundo. Mas aqui, nesse parágrafo, a gente viu apenas a diversidade de línguas, né, de dialetos falados e de línguas regionais. Os dialetos eu poderia até definir como as pequenas diferenças que existem aqui na linguagem que a gente utiliza no Ceará e a linguagem que a gente utiliza, aliás, a linguagem que eles utilizam lá no Sul, né? A gente poderia trazer dialeto para dentro desse conceito, né? Mas ele traz certas variedades maiores no que diz respeito a palavras que necessariamente não existem no dialeto, e eu não sei o que é que significa, certo? E palavras que tem no meu dialeto que não tem no dialeto de outra pessoa. São muitas? Não, são algumas. Né? Eu já acho que eu já usei esse exemplo de, deixa-me ver, no Maranhão. No Maranhão usa-se muito o sou. Sou. Ei, sou. Sou é como se fosse o cara aqui no Ceará. Ou então o mar. Ei, mar, vem aqui. No Maranhão eles usam sou. Ei, sou, vem aqui. Isso é uma variedade linguística que a gente chama de dialeto. O dialeto é um termo que na linguística, né, nos estudos das línguas, dialeto é um termo um pouco pejorativo, né? Dialeto e gíria na linguística é quase a mesma coisa. Então a gente não chama essa variedade aqui de dialeto. A gente chama de variedade linguística.
E lá tem essas 1.800 variedades. As diversas denominações religiosas originárias do hinduísmo abarcam 75% dos habitantes dessa nação. O segundo maior grupo religioso é o islâmico, professado por aproximadamente 12% dos indianos, principalmente os que ocupam o norte do país. Na Índia, também são encontrados cristãos, budistas e outros grupos em quantidades pequenas. A respeito da geografia como um todo, a gente pode analisar aqui o seguinte: a grande maioria dos europeus é cristã, certo? A grande maioria dos asiáticos pertence a outra religião. Mas e se esses asiáticos tivessem nascido, aliás, na Inglaterra, eles seriam, aliás, se esses árabes tivessem nascido na Inglaterra, eles seriam muçulmanos ainda? Eles seriam budistas? Eles seriam hinduístas? Ou eles seriam cristãos? Isso aqui é uma questão um pouco antropológica, mas é bastante geográfica, que fala que seus costumes, né, e principalmente as suas crenças, são determinadas de acordo com o local onde você nasceu. Se eu tivesse nascido na Índia, a minha crença poderia ser outra, né? E claro, aqui nós estamos falando sem querer ofender ninguém. É apenas do ponto de vista da geografia e também da história, né? Essas duas disciplinas, pessoal, são quase que inseparáveis. Geografia e história são quase inseparáveis. A menos que seja uma coisa assim muito específica, mas, por exemplo, quando a gente estuda nos estudos de Segunda Guerra Mundial, a gente vê mapas a todo instante. Então não dá para separar. Quando a gente estuda geografia, a gente vê a formação das sociedades a todo instante também. Então não dá para separar, tá certo? Por isso que eu sempre converso essas duas disciplinas. Responsáveis pelo menor consumo per capita de carne do mundo, os indianos ocupam o posto de maiores vegetarianos do planeta. Sua culinária é rica em sabores fortes e geralmente apimentados, visto que grande parte dos temperos do mundo são oriundos da Índia. Pedro Álvares Cabral, quando encontrou o Brasil, na verdade, estava buscando uma rota comercial para fazer negócios com a Índia, porque não queria pagar impostos com os muçulmanos, né? Porque a gente tinha aqui, deixa eu pegar, o Pedro Álvares Cabral, os muçulmanos e os indianos. Eles queriam fazer uma nova rota marítima, isso no século XV, certo? Para que deixassem de pagar impostos para esses muçulmanos aqui, já que as cidades de Veneza e de Gênova eram fechadas. Então, comercializando diretamente com o seu fornecedor ou com o seu comprador, você tem mais lucro e você paga menos impostos. Então, os europeus, né, os portugueses, se lançaram no mar em busca dessas novas rotas comerciais. Isso é do século XV para o XVI. A Espanha fez isso 100 anos depois, já que estava se recuperando de uma guerra, né, que no caso foi a Guerra da Reconquista. Bom, falando aqui sobre os temperos. Esses temperos aqui são as especiarias. Aquelas que a gente conhece hoje como pimenta do reino, como noz moscada, tem aqueles temperinhos que tem no mercantil, separadinho. Né? E eu estou falando de temperinhos porque é como eles estão sendo vendidos hoje, né? Mas, por exemplo, canela é uma especiaria, cúrcuma é uma especiaria, até mesmo coloral seria uma especiaria, né? Só que é uma especiaria de menor prestígio. Sazon não é uma especiaria, tá? Por favor, Sazon não. Ninguém merece aquele negócio. A masala, condimento originado da mistura de especiarias como açafrão, gengibre, noz moscada e pimenta do reino, por exemplo, pode ser encontrada em grande parte dos pratos típicos indianos, tornando-se um traço cultural marcante e atrativo para aqueles que visitam o país
em busca de experiências gastronômicas. Até aqui só um pequeno exemplo do que são essas especiarias, esses temperos, né, conhecidos hoje: açafrão, gengibre, noz moscada e pimenta do reino. Eu só não tinha falado do açafrão e do gengibre. Diante da pluralidade e do caráter milenar de suas tradições, recomenda-se aos turistas que procurem assimilar e respeitar os costumes indianos, pois, apesar dos possíveis estranhamentos diante da perspectiva oriental do país, a Índia promove um intercâmbio de conhecimentos e experiências que ultrapassa as fronteiras e os contrastes ocidentais. Portanto, é preciso estar disposto a emergir nas experiências que representam a cultura indiana, para desfrutar plenamente dos atributos que constituem a sua diversidade. Esse parágrafo aqui pareceu mais um catálogo de viagem. É o seguinte, vou resumir o que ele falou aqui, que você, quando for para um país, procure estudar o que você pode e o que você não pode fazer lá. Porque, por exemplo, visitar a Coreia do Norte, pode. Filmar alguma coisa lá, pública, não. E tem muita coisa que você não pode filmar. Você não pode sair na rua sem o seu guia, né? Você não pode tirar uma foto de um local que é autorizado sem que essa foto saia sem a imagem do ditador de lá. Então, lá tem muita coisa que você não pode de jeito nenhum fazer. E, principalmente, você não sai de lá com dinheiro norte-coreano. Eu falei Coreia do Sul, mas é Coreia do Norte. Então, na Índia, do mesmo jeito. Procure, esse parágrafo está dizendo, procure se comportar mais ou menos como eles. Porque, por exemplo, nós moramos numa das regiões mais quentes do mundo, né? Próximo aqui da linha do Equador, devido à curvatura da Terra, essa região é a que mais recebe sol, no caso a nossa. Clima tropical, quentíssimo. Então não dá para botar uma burca. Primeiro porque não essa cultura não pertence às mulheres daqui. Segundo porque é quente demais. Agora, você imagina uma mulher andar como anda aqui no Brasil, que não tem problema nenhum andar dessa mesma maneira na Índia? Vai causar muito estranhamento neles, porque eles têm uma cultura diferente. Aqui, tudo bem, ótimo. Não deveria ser motivo nem de assédio, mas lá a coisa é bem diferente. Não deveria ter problema nenhum, né? Zero problema. Construção histórica, só uma perguntinha. Sobre a diversidade cultural, que foi que a gente acabou de ver. Vocês entenderam bem, né? Muita diversidade, muitos idiomas, muitos dialetos, muitas variações linguísticas. Todo mundo captou bem, né? Sim? Tem que responder aqui para a gente prosseguir, pessoal. Bom, construção histórica do espaço indiano. A Índia de joelhos. Coube à Inglaterra. Ops. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Coube à Inglaterra inaugurar a diplomacia das canhoneiras sobre a Índia e dominar essa nação de forma definitiva entre 1845 e 1848. Mas, somente a partir da década de 1870, os ingleses impuseram aos indianos um controle mais efetivo, a partir de uma administração britânica. Essa administração fundamentou-se na introdução de uma nova estrutura econômica, que provocou fortes rachaduras na cultura nativa. Um comércio às avessas com a Inglaterra para quem exportava algodão e importava tecidos, tornou a Índia o maior parceiro enriquecedor da coroa britânica. Mas gerou um rastro de destruição, levando ao aniquilamento da indústria têxtil indiana, que não tinha condições de concorrer com a indústria algodoeira britânica.
Necessariamente, os dois parágrafos, né? Relações comerciais, Inglaterra e Índia, disputas comerciais que sucatearam a indústria têxtil indiana. Os ingleses, aos poucos, dominaram a economia interna. Bom, os ingleses, aos poucos, dominaram a economia interna indiana. Vendiam seus tecidos a preços baixos, ao mesmo tempo que taxavam os produtos da Índia com pesados impostos, tornando seus preços elevados e impossíveis para a maioria da população. O resultado não poderia ter sido outro. Grande parte dos produtores indianos de tecidos foi à falência. A situação socioeconômica interna se degenerava rapidamente. Os camponeses viviam sempre endividados por conta da elevação dos impostos e das taxas, do preço dos produtos e das taxas de impostos. Para fazer frente à grande necessidade de algodão por parte da Inglaterra, a jornada de trabalho do campo foi ampliada, a produção de gêneros alimentícios foi esquecida e a fome se espalhou por toda a Índia, matando 15 milhões de pessoas entre os anos de 1870 e 1900. Muito pesado, né? Aqui a gente vê o seguinte, passando bastante para a geopolítica e para a geoeconomia. A Índia não era capitalista até certo ponto. A Índia não era um país capitalista até aqui. Vou mudar o fone aqui. Pronto. Mas com a introdução do capitalismo como um todo, com a introdução do capitalismo por parte dos ingleses, até mesmo a população foi esquecida. A produção agrícola, que é o setor primário de qualquer sociedade, foi esquecida. O resultado foi a morte de 15 milhões em 30 anos. Pelo amor de Deus. Em 1858, soldados indianos, chamados cipaios, recrutados pela Companhia das Índias Orientais, e cansados da opressão e do racismo impostos pela Inglaterra, revoltaram-se contra os ingleses. Eles eram numerosamente superiores aos oficiais britânicos que dominavam a Índia. A guerra resultou na morte de muitos britânicos. Em contrapartida, os ingleses promoveram uma violenta perseguição aos cipaios. Página 200 e... Página... Só vocês estão me ouvindo? Só para saber se esse microfone está funcionando. Então, né? Tá bem. Que ele sempre dá um retorno para mim, mas não está dando agora. A desobediência pacífica de Gandhi. Só para fazer o que eu sempre faço, só para resumir. Essa opressão econômica imposta pela Inglaterra sobre a Índia, claro que causou uma revolta, claro que causaria, assim como causou uma revolta em outras civilizações, como, por exemplo, aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira foi resultado de uma opressão econômica, uma repressão econômica, né, da coroa portuguesa sobre os impostos que equivaliam à quinta parte de tudo que era produzido, principalmente sobre o ouro. Daí que vem a Inconfidência Mineira, e desse mesmo princípio de opressão econômica vem a Conjuração Baiana também, só que a Conjuração Baiana era mais social e menos elitizada do que a Inconfidência Mineira. E por isso, quem tem mais prestígio na história é a Inconfidência Mineira, né? Protagonizada, né,
por Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Só ele que foi assassinado para dar exemplo para os demais. Voltando sobre a revolta, o resultado foi morte de muitos oficiais britânicos. Vamos ver agora sobre Mahatma Gandhi. Talvez você já tenha ouvido falar nesse senhorzinho aqui. Senhorzinho porque, para não dar spoiler, a desobediência pacífica de Gandhi. Depois de meio século de exploração, os indianos humilhados, empobrecidos e famintos assistiram ao surgimento de uma pacífica e carismática liderança. Mohandas Karamchand Gandhi, ou Mahatma Gandhi. Sua estratégia de luta não estava na força das armas, e sim na resistência pacífica, combinação da não violência com a desobediência civil. Gandhi incentivava os indianos a não pagarem os impostos, não usarem produtos ingleses e não obedecerem às leis impostas pelos britânicos, que os discriminavam em sua própria terra. Esse líder promoveu longas caminhadas de protesto e boicotes. A partir de 1930, Gandhi esteve à frente de uma gigantesca campanha pacífica de desobediência civil, que heroicamente resistiu a todas as atitudes violentas por parte da Inglaterra. Dessa forma, conquistou um amplo apoio popular e estrangeiro. Pega isso aqui. Apoio popular e estrangeiro. Bom, só para a gente analisar um pouquinho da liderança de Gandhi, a gente pode comparar Gandhi com Martin Luther King. Esse daqui eu acredito que vocês já ouviram falar também. E com Malcolm X, ou Malcolm X aqui no Brasil, né? A gente tem essa mania. Tipo, não fala Xbox, fala Xbox, né? Ou você fala Xbox, ou você fala caixa X. Português e inglês não dá. Malcolm X, ele lutava contra o racismo de uma maneira violenta nos Estados Unidos. E ele incentivava a violência do ponto de vista de que a população negra já estava cansada de tudo aquilo que acontecia, e acontece até hoje, né? Como no caso do Floyd, semanas atrás, do racismo, da supremacia branca norte-americana sobre a população afrodescendente. Então ele lutava para que essa violência não mais existisse, e ele acreditava que isso só iria sumir com violência maior. Então ele dizia que você deveria se defender por qualquer meio necessário. É tanto que esse é o discurso mais contundente da história da vida do Malcolm X, né? Que no caso em inglês fica any means necessary. Ao contrário de Malcolm X, a gente tinha Martin Luther King, que defendia o fim do racismo por meio do discurso, por meio da paz, certo? Resistências pacíficas. No caso, proporcionalmente falando, Martin Luther King está aqui apontando para Mahatma Gandhi. Também propôs na Índia essa resistência pacífica, já que os cipaios estavam até sendo perseguidos e alguns deles mortos também, no sentido de que violência não resultou em nada, só em mais mortes. A Índia estava livre, mas pouco tempo depois, Gandhi foi assassinado por um indiano usando uma arma de fogo. Ou seja, pouco tempo depois de ele conseguir o objetivo, foi morto por um indiano. Malcolm X também foi morto enquanto falava um de seus discursos. Conflitos da Índia. A Índia convive com problemas políticos que ainda não conseguiu superar. Apesar da modernidade política alcançada com a independência e do exemplo de paz e tolerância ensinado por Gandhi,
Como resultado do processo de independência do domínio inglês e do crescimento econômico, existem dois conflitos étnicos e separatistas de povos que lutam por sua autonomia. Com a reconquista, vai já acabar, com a reconquista da independência, o território indiano foi dividido em República da Índia, República do Paquistão Ocidental. Alguém chegou aqui? República do Paquistão Ocidental e República do Paquistão Oriental. Em 1972, o Paquistão Oriental se separou do Paquistão Ocidental e passou a se chamar Bangladesh. Bom, pessoal, a gente pode retomar essa leitura aqui dessa página. Infelizmente, nossa aula acabou. Sobre a aula de geografia, eu não vou passar atividade, tá bem? A gente não está necessariamente muito próximo de onde eu queria que nós estivéssemos. E eu vou encerrar por aqui nossa aula, tá certo? A gente se vê ainda hoje, deixa eu ver. A gente não se vê mais hoje, então segunda-feira. Pois não. Oi? Não ouvi. Gente, quem foi que falou? Gente? Não, eu ouvi em inglês bem direitinho, a pessoa chamando professor e falou alguma coisa. Acho que foi querendo por querer. Eu tive a impressão que foi o Alberto. Bom, vou saindo, vou para outra turma. Qualquer coisa, se foi alguém daqui, pode me chamar no privado. Se foi o Roberto, ele vai falar comigo no privado também. Bom, pessoal, é isso, tá certo? Bom final de semana. E olha, não estou passando atividade de geografia, porque eu quero a maioria, certo? Muito mais da metade da turma me entregando a atividade de produção, tá certo? Não faltem com essa atividade. Até mais, pessoal. Bom final de semana e até a próxima.